Espero que já consigam encontrar essa passagem bíblica. Romanos, capítulo 12, versículo 3 e seguintes. Esse é que vai ser o texto base da nossa lição hoje. Vamos estar a falar de inferioridade e baixa autoestima. Este tema é um tema que podemos dizer recorrente ao longo dos tempos e também nos nossos dias de hoje. A inferioridade e baixa autoestima. Nós sabemos que, infelizmente, isso são duas realidades que acabam por acompanhar a vida de muitas pessoas e que estão indissociáveis. Para uma pessoa ter complexo de inferioridade é porque também está subjacente a ideia de baixa autoestima. Depois vamos ver quais são as causas e as implicações que isso tem na vida das pessoas, no seu dia a dia, na forma de reger as suas vidas e por aí fora. Mas eu, antes de fazer essas considerações, e para o estudo não ser assim um pouco monótono e para não ser só eu a falar, queria saber da vossa justiça, sintam-se à vontade para falarem. O que é que vos vem à mente quando nós falamos de baixa autoestima ou de inferioridade e baixa autoestima? O que é que vos saltam? Qual é o vosso parecer sobre isto? Uma das grandes causas, às vezes, que levam muitas pessoas a terem autoestima baixa, porque às vezes, vêem a sua imagem e olham que, não encaixam naquele padrão, poderiam ser aquilo outro. Há sempre alguma insatisfação, mesmo aquelas pessoas que, a priori, nós olhamos e pensamos essa pessoa é uma pessoa perfeita, do ponto de vista físico, naturalmente. Se essas pessoas podem, se não tiverem autoestima, podem achar que não são aquilo. A baixa autoestima, o complexo de inferioridade, a pessoa sempre vai arranjar aquilo de menos de bom que tem para supervalorizar, para fazer com que essa pessoa fique nessa situação de complexos de inferioridade. Como posso dizer, há pessoas que podem dizer, acham, por exemplo, que são burras, que não são inteligentes, que têm um QI muito inferior. E essas pessoas têm medo. E isso tudo vai ter repercussões. Se calhar uma pessoa pode achar que ele é inteligente ou que é uma pessoa que consegue assimilar facilmente e não tem esse problema, mas tem outro problema também. Quer dizer, não há ninguém, se nós formos ver do ponto de vista geral, não há ninguém que não tenha alguma coisa que poderia ser melhor. Mas a verdade é que nós não podemos ser perfeitos, até porque nós não somos perfeitos. A pessoa tem determinadas qualidades, há coisas que ficam aquém. Mas se nós estamos a focalizar naquilo que nós temos menos bom, fica complicado. Mas a questão de inferioridade e baixa autoestima, isso tem a ver mais, sobretudo, a sua causa é na infância, a educação que nós recebemos. Por isso é muito importante os pais, sobretudo, tentar criar ferramentas para proteger a criança. É claro que o mundo que nós vivemos, na escola, os relacionamentos, isso também vai ter muita implicação. Mas se os pais conseguirem blindar os filhos, preparar os filhos para saberem que os filhos realmente são bons e tentar dar o amor e carinho, esses filhos não terão complexos. Porque a baixa autoestima é um complexo de inferioridade. Deixar que os outros são melhores do que nós não somos merecedores, que nós somos fracassados. E todos esses sentimentos criam grande perturbação na idade adulta e na nossa afirmação e até para nós conquistarmos muitas coisas. Esta é a razão pela qual as pessoas que estão em relacionamentos abusivos, pessoas que às vezes são muito maltratadas e ficam presas a essas situações, porque são pessoas que não têm autoestima e acham que, enfim, não são merecedores e têm que ficar naquelas situações, etc, etc. Essa é a razão pela qual um estudo bem recentemente, até que eu falei também no estudo que eu dei há semanas atrás, que a importância da pedagogia ativa. O que é pedagogia ativa? Que alguns educadores falam de que os pais têm que procurar destacar desde o berço os filhos, de mostrar que os filhos são bons, que são pessoas de bem e que têm o potencial para poderem ser bem-sucedidos. Porque isto vai ser muito importante para nós, como nós olhamos a nós mesmos. Agora, os pais que vão,
desqualificar os filhos, claro que isso vai ficar impregnado e vai ter repercussões na vida adulta dos filhos. Por isso é importante todas essas componentes que nós estamos a falar vendo do berço. E também as repercussões de traumas que as pessoas vão tendo, porque quando nós falamos, se a pessoa nasce num contexto desfavorecido do ponto de vista do amor, do cuidado, essa pessoa depois terá muitos problemas depois da idade adulta. Mas, se recebemos essa dose de amor e de segurança, obviamente que não vamos ter baixa autoestima e não vamos ter complexos de inferioridade. Vamos ser seguras. Porque, repara, quando uma pessoa tem baixa autoestima, quando uma pessoa tem complexos de inferioridade, essa pessoa, ela anula todas as suas potencialidades. Porque a nossa mente é uma coisa muito importante. Porque a pessoa, quer dizer, ela está segura de si. Porque nós vivemos num mundo bastante hostilizado. As pessoas, às vezes, querem nos desmerecer. E as palavras que, às vezes, as pessoas vão nos dizer, se nós não somos fortes, podemos afundar. E certamente a cada um de nós aqui já ouvimos de parte de terceiros as pessoas acharem que nós não conseguimos ou não temos capacidade. Já, isso acontece. Mas será que nós vamos absorver essas situações? Não podemos. E depois não podemos achar que os outros são melhores do que nós. Porque também uma das questões, por exemplo, da baixa autoestima, complexo de inferioridade, é que as pessoas fazem comparação. Quando vão fazer comparação, não fazem comparação realista. Fazem comparações de forma distorcida. Nós não temos que comparar com ninguém. Temos que estar seguras de nós e estarmos confiantes de que temos potencialidades. Agora, quando nós estamos seguras disso, quer dizer, nós aceitamos também uma forma de autoaceitação. Claro que não vamos dizer que, enfim, somos super-homens ou super-mulheres, não é nada disso. Mas a autoaceitação. Porque se uma pessoa não está confiante, essa é a razão pela qual nós havemos muitas aberrações, sobretudo do ponto de vista estético. Porque as pessoas não se autoaceitam. A pessoa acha que tem nariz de uma forma e por isso não é bonita e não consegue olhar o espelho, que sente horror olhar o espelho e vai fazer uma intervenção estética. E acha que a orelha é desta forma, ou a barriga é assim, ou a perna é aquela assada, ou até os pés, outras partes, tudo. Isso tudo vai afetar. E essas pessoas que fazem essas questões nunca ficam satisfeitas, porque quando a pessoa entra nesse domínio de intervenção estética, sobretudo, eu estou a falar ainda de aspectos físicos que dá para ver, porque há outras que não se vê. Aquilo é um mundo interminável, que a pessoa não vai ficar satisfeita com a sua aparência. E vai sempre ver defeitos. Agora, quando nós reconhecemos aquilo que nós somos, obviamente que isso não afeta tanto. Podemos dizer, olha, não tenho essas qualidades, mas eu tenho tais virtudes assim. Logo, tentar equilibrar e valorizar mais o que de bom nós temos. Mas atenção, que a autoestima também deve ser dissociada de autoestima, porque essa autoestima elevada pode levar à ideia de presunção, arrogância e até, de alguma certa forma, uma prepotência desmedida. Não é isso que a lição nos quer ensinar. Mas é a ideia de nós sabemos que temos potencialidades em nós. Porque o homem é criado à imagem e semelhança de Deus. Essa ideia de imago Dei no homem é que leva-nos a concluir que o homem tem potencialidade. Homem e mulher, todos nós temos potencialidade. Temos qualidades, temos virtudes e temos aptidões. É claro que nós não temos todas as mesmas qualidades, não temos todas as mesmas virtudes, não temos todas as mesmas aptidões, não temos todas as mesmas capacidades, não. Algumas de vocês aqui podem ser bons na culinária e não serem bons no desporto. Outros podem ser bons no desporto e não serem bons, por exemplo, noutros saberes. Mas cada um tem área que se destaca. E é isso que deve nos importar, etc, etc. Porque se nós não blindamos com isso, como eu estava a dizer, nós corremos muito risco de achar que nós não somos merecedores. Aliás, as pessoas que têm baixa autoestima acham que não são merecedores e não se autoaceitam. E vão sempre encontrando defeitos. Além de que esses defeitos podem arruinar a vida dessas pessoas,
Porque nós sabemos que a componente mental é muito importante. A segurança é muito importante em tudo. Porque a segurança habilita-nos a não termos medo. Isso não quer dizer que nós não podemos falhar. Mas quando uma pessoa não tem autoconfiança em si, a probabilidade de falhar é muito elevada. Aliás, agora está a decorrer, a título exemplificativo, os campeonatos europeus. As pessoas, por exemplo, quando os jogadores vão jogar, às vezes são bons jogadores, mas é preciso a componente mental, tem que ser bem trabalhado, no sentido de dizer, olha, tens que estar seguro, porque aquilo ali, todo mundo está a ver, e depois aqueles claques ali, se a pessoa não tiver autocontrole, ele pode desestabilizar do ponto de vista emocional. Isso nós falamos ali de desporto. Como também posso vos dar um exemplo. Por exemplo, se uma pessoa vai a uma entrevista de trabalho, tem que estar segura, tem que estar confiante para quem está a te entrevistar, porque a autoconfiança, isso inspira. A pessoa olha para nós como nós olhamos nos olhos e como nós falamos, quer dizer, isso inspira. Agora, se a pessoa está... Porque isso tudo demonstra a postura que a pessoa está e da forma como a pessoa vai falando. Agora, se a pessoa está ali, parece tipo meio sonsa, quer dizer, por mais até que a pessoa sabe, não vai conseguir. Eu, por exemplo, vim de um curso que normalmente somos sujeitos a exames orais. Aquilo ali é uma coisa que tens que trabalhar muito a componente mental. Porque às vezes tens de estudar muita coisa, são calhamaços, volumes muito grandes de matéria. Agora imagine, chega ali nesses exames orais que nós, pronto, somos obrigados a ir todos ali a rigor, fato e gravata, e tem ali uma plateia que senta e vem os professores, a equipa toda, sobretudo os professores que são catedráticos, aqueles mestres, sentam ali, quer dizer, tu estás, parece num tribunal, e aquilo ali tu sentes, quando tu chegas ali à frente, e vem aquele núcleo ali todo, para te confrontarem com... Há pessoas que choram, que às vezes chegam lá e ficam a tremer e não conseguem fazer nada. Porque depois, se a pessoa chega ali e começa a ficar com medo, claro que fica bloqueado. Aliás, é isso que nós vemos mesmo, por exemplo, quando uma pessoa vai falar em público. Se a pessoa fica nervosa, quer dizer, por mais que tenha coisa para falar, baralha e não consegue seguir o guião. Não é por a pessoa ter não saber, é uma questão de medo, não ter autoconfiança. Claro que essas coisas todas treinam-se, pronto. Mas o que eu estava a dizer, por exemplo, em relação ao nosso curso, a pessoa chega lá, há pessoas que nem conseguem falar, ficam bloqueadas. Porquê? Porque estão nervosas. A pessoa fica nervosa, não consegue. Porque enfrentar aquele cenário todo, e todo mundo, porque aquilo é aberto, o pessoal, há outros alunos que estão à espera também para entrar, e tu estás ali à frente, parece que... E depois os professores estão ali, não é para facilitar a vida. Aquilo é muita tensão. Mas pronto, se a pessoa for lá, uma das grandes questões é a pessoa procurar não ter medo. Porque se tu não tiveres medo, tu, quando te perguntarem as coisas, tu vais saber enquadrar, porque são muitas coisas. E são coisas muito parecidas que podem te baralhar, porque eles estão lá mesmo. É para confundir. Agora, se a pessoa estiver serena, obviamente consegue. Isso eu dei exemplo agora no desporto. Só vai bater penalti e está nervoso. Claro que a probabilidade de falhar é enorme. Agora, se está cheia de si e se sentir segura, a probabilidade de falhar é menos. Não quer dizer também que não possa falhar. Pronto. Mas também essa segurança leva-nos com que nós não damos muita importância ao que os outros pensam de nós. Só porque as pessoas às vezes querem nos distratar. Mas há pessoas que levam muito a sério a opinião dos outros. Para eles, se uma pessoa lhe diz uma coisa, parece que aquilo é uma verdade inquestionável. E essas pessoas vão andar sempre deprimidas. Porque a sociedade que nós vivemos, as pessoas não estão para ser simpáticas connosco, na maioria dos casos. As pessoas vão sempre ver os nossos defeitos. E agora, se a pessoa vai valorizar o que os outros dizem, quer dizer, perdem. Nota só, isso eu estou a dar esse exemplo. Como outro exemplo de uma pessoa pode olhar para nós e dizer assim, olha, tu não és inteligente, tu não és ninguém. Mas nós perguntamos quem é essa pessoa para achar que nós não somos ninguém. Um exemplo. Quer dizer, aqui é o segredo. A pessoa diz assim, mas tu não és bonito. Porque há pessoas que olham para o espelho e acham que não são bonitas. Nós perguntamos assim, mas para já quem é que dita este padrão da beleza? Essa é a primeira questão. Agora vou falar aqui, por exemplo, sobretudo dos africanos. Parte dos africanos
têm algum complexo de inferioridade, sobretudo quando se lidam com os europeus. Mas isso tem alguma explicação, como eu disse, que essas questões de autoestima têm sempre algum gênesis ali no início. O que é o nosso passado, como é que nós lidamos, etc, etc. Pronto. E esse complexo leva-nos, por exemplo, alguns africanos, a achar tudo que é de Europa é melhor, o que é nosso não presta. Não é bem assim. Eu já tive muitos debates, eu participo em muitos debates a nível de vida secular, inclusive quando eu próprio estava a estudar as tertúlias, mas era um debate mesmo forte, que a pessoa tinha que tentar demonstrar que não é tudo que nós precisamos aceitar aqui. Vou dar um exemplo. Isso é do ponto de vista secular. Os europeus, quando olham para o africano, dizem assim, mas o africano, isso é ridículo, um homem ter mais do que uma mulher. E eu também acho isso do ponto de vista cristão. Um homem não pode ter mais do que uma mulher. Isso é ridículo, é verdade. Um homem não pode ter mais do que uma mulher. Nós sabemos, os africanos às vezes têm mais do que outras mulheres. Mas se tu fores ver, no fundo, perguntamos aqui, os homens aqui não têm muitas mulheres, só que não assumem, porque o africano, no contexto africano, quer dizer, as pessoas assumem as mulheres, assumem. Agora vai-me dizer que aqui as pessoas não andam a trair, faz as escondidas. Logo, com moralidade, por exemplo, que nós vamos dizer assim, olha, nós é que somos... Não assumem, pronto. Mas isso não é desculpa. Se nós formos ver maioria de parte até dos casais, quer dizer, traem e fazem essa traição. Não assumem. Agora, qual é a vida? Isso é um outro ponto. Mas nós podemos invocar outra questão. Mas o africano, do ponto de vista familiar, se nós formos ver, qual é que é mais grave ter uma ou três mulheres do que a prática, por exemplo, da homossexualidade, de aceitar a homossexualidade? Estão a perceber? Mas homossexualidade, até muitos africanos acham que é normal. É normal. Mas isso não são os nossos valores. E nós não podemos aceitar. Isso nem estou a falar numa perspectiva cristã. Eu estou a falar numa perspectiva secular. E nós vemos os cuidados com os nossos parentes. O africano, por exemplo, não abandona os seus pais. Porque o nosso conceito, o conceito familiar, as pessoas cuidam-se. Mas aqui, claro que nós aqui temos de tentar avaliar. O que eu quero mostrar aqui, que nós às vezes, essa coisa de fazer comparação, de achar que nós somos tudo mau, o outro que é melhor, não é bem assim. Há coisas, obviamente, que os europeus têm de melhores que nós temos que aproveitar. Isto não está em causa. Mas há muitas outras coisas que nós não podemos desmerecer a nós. Vou dar um outro exemplo completo que muitos africanos têm. Tom da pele, por exemplo. Tom da pele, um exemplo. Em África, as pessoas acham que quanto mais tem tom da pele clareado, é mais bonito. Nós perguntamos com uma pessoa, quem é que se baseia nisto? Mas isso é o quê? Complexo. Complexo de inferioridade. Isso é tão simples quanto isso. Porque repara, aliás, até um país que eu não vou mencionar aqui, quando um africano, por exemplo, casa com uma europeia, diz que melhorou o sangue. Nós perguntamos, sangue que nós temos é sangue inferior. Ele melhorou o sangue. Mas isso para ver isso é o quê? É complexos. Esses complexos é inferioridade, achar que o outro é superior. Estão a perceber? Logo, esses complexos todos criam um problema de afirmação. Eu estou a falar de complexos que o africano tem em relação ao europeu. É claro também que nós, quando vemos também a Europa e vemos os países, por exemplo, se nós compararmos Portugal com outros países europeus, também há um complexo. Portugal aqui, tudo que vem dos países nórdicos e não sei... Acham sempre que é de melhor, porque o ser humano o que é que faz? Tenta ver aqueles que são abonatórias do ponto de vista objetivo e faz comparações inversas. Mas nós, para termos a ideia de segurança em nós não precisamos estar a fazer comparações irrealistas. E sobretudo hoje que nós vivemos no mundo digital, que as pessoas fazem comparações porque veem sempre o que é bonito, entre aspas. Alguém dizia, quando eu estou solteiro só vejo casais felizes na rede social. E depois eu fico tão irritado e acabo por ficar também, deixo essa componente, arranjo o relacionamento. Depois quando estou em relacionamento,
Só vejo solteiros felizes na rede social. É o quê? É tipo uma visão distorcida, porque a pessoa vai vendo ali, quer dizer, não sabe que aquelas coisas, muitas das vezes, não é realidade. E a pessoa fica deprimida por achar que a sua vida é uma seca, é uma miséria. Mas isso é o que eu estava a dizer, que essa ideia de inferioridade, de complexos, é uma ideia de fazer comparações, mas comparações injustas. E o desafio da nossa lição aqui é procurar ajudar-nos a olhar para nós, não propriamente com uma ideia super, mas de reconhecer em nós também potencialidade. E não deixar que a opinião dos outros nos leve, nos afunde, nos leve em baixo. Porque se nós vamos valorizar o que os outros dizem, certamente vos garanto, não vamos estar felizes. As pessoas que valorizam muito, nós temos que ouvir a opinião dos outros, é verdade. Mas nós sabemos que muitas opiniões que são feitas, às vezes, não são justas, não são realistas. E nós temos que balancear todas essas opiniões e tirar, como diz a palavra, examinar tudo e reter o que é bom. Aquilo que nós podemos aproveitar, aquilo que nós não devemos, que não temos que aproveitar. Agora, estar a valorizar o que os outros dizem e fazemos as coisas de acordo com a vontade dos outros, isso é um caminho para o fracasso. Por isso, o desafio desta lição é de nós termos autoestima. Até porque, se nós formos ver, os seres humanos foram criados à imagem e semelhança de Deus. Logo, não há ninguém que não tenha mérito. Às vezes nós temos, o ser humano no geral, tem essa ideia de fazer discriminação. Às vezes nós dizemos que as pessoas são bonitas, outras são feias, mas ninguém é feia. Para já, como diz o ditado, a beleza está nos olhos de quem vê. Mas o que é que passa na cabeça de uma pessoa achar que ela é feia? Um exemplo. Isso é tudo subjetivo. Em tempos achavam que as pessoas que eram mais cheinhas eram que mais bonitas. Hoje em dia já, ser cheinha, pronto, é sinónimo de ser feio. Quem é bonita é quem é mais elegante. E depois vem ali para ser bonita, não é só aspecto físico, mas tem que ter cara simétrica. E quem não tem cara... É isso que eu estou a dizer, porque isso é uma indústria de moda que tem um lobby muito forte. E esse lobby é que vai tentar influenciar as pessoas. Nós perguntamos assim, quem são essas pessoas que é alta costura? Porque são esses que ditam tendências de moda. Dizem que a pessoa tem que ser elegante, magra, magra só não chega, mas também tem que ter, por exemplo, fisionomia de cara tem que ser simétrica. E essa simetria, se tu não tens... Nós vemos, por exemplo, os asiáticos, por exemplo, vocês sabem, a maioria dos asiáticos não tem cara simétrica. E mesmo próprios africanos, estou a falar fisionomia de cara, está a ver? Porque é que elas dizem que a cara tem que estar assim. Pronto, quem tem cara mais assim é porque não está no padrão. Isso eu estou só a tentar mostrar-vos. Se nós vamos nessa lógica, às tantas, quer dizer, a pessoa fica triste. Imagina agora eu olho para mim, eu não tenho cabelo, eu sou feio. Isso é impensável, dá a perceber. A pessoa olha para ele, estou a dar o meu exemplo, a pessoa olha assim e diz, mas eu tenho peso a mais, também não sou bonito. Não temos que pensar assim. Até porque a beleza é uma coisa subjetiva. O ditado diz, a beleza está nos olhos de quem vê. Mas nós temos que sentir que somos bonitos. Nenhum crente pode olhar ao espelho e achar que ele é feio, porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. E vou-vos dar um exemplo. Mesmo o Senhor Jesus Cristo, que é o nosso modelo, Jesus, na sociedade que vivia, ele não era visto como um homem bonito. Porque é verdade que eu estou a dizer. Olha, a imagem do servo sofredor, Jesus era visto como uma pessoa, aspecto físico, como uma pessoa que as pessoas evitavam. Está no capítulo de Isaías, se foram lá ver, que as pessoas evitavam olhar. E a discriminação que Jesus sofreu perante os samaritanos é pelo seu aspecto. Eles não deram-lhe hóspede porque o aspecto dele não era o aspecto favorecido. Porque nós sabemos que o padrão da beleza, as pessoas que são, do ponto de vista humano, que são bem parecidas ou que se consideram bonitas, também têm muitas portas abertas. Mesmo a nível de emprego, a nível da aceitação e muitas outras coisas, essas pessoas partem com uma vantagem muito larga comparativamente com outras pessoas. Mas o Senhor Jesus Cristo, diferentemente da imagem que nós vemos construída, que é uma imagem do Senhor Jesus Cristo construída à moda ocidental,
de um homem praticamente loiro, de olhos azuis, alto e de pele clara. Essa imagem não é imagem realista do Senhor Jesus Cristo. Porque antes, pelo contrário, nós temos relatos e não há nenhuma passagem bíblica que nos diz que Jesus Cristo, aos olhos humanos, era bonito. Nós sabemos, por exemplo, na Bíblia há pessoas que eram consideradas bonitas. Bonitas. Alguém sabe quem são essas pessoas? Homens e mulheres. Há pessoas que eram destacadas por serem bonitas fisicamente, de feições e de corpo. Quem? A Esther é uma das que é destacadamente bonita, que é destacada. Depois a Esther, mais quem? Raquel, também Raquel, mais Rei Saul, também, e mais Moisés é uma das também. Moisés era um homem, aliás, desde o berço, esta era a razão pela qual a própria rainha. Mas eu estou a falar de passagens que estão lá descritas, que são destacadamente bonitas, que são, pronto, abençoadas nessa característica física. Mas o Senhor Jesus Cristo não há nada que nos fale de que realmente era um homem bonito. Agora, é claro que nós sabemos, se nós formos ver a beleza de uma forma geral, a beleza envolve muita coisa. Aliás, e depende também como é que a pessoa avalia a beleza. Nós podemos avaliar uma pessoa beleza pela sua educação, pela sua forma de estar, pela sua delicadeza, pela sua simpatia. É muita coisa que tem que conjugar. Estão a perceber? Isso eu estou a falar agora, até numa perspectiva, como é que eu avalio a beleza. Porque, repara, uma pessoa até pode ter aqueles atributos físicos, é muito subjetivo, cada um vai dando aquilo que acha que é bonito para ela. Agora, a verdade é que ninguém é feio. Isso porque nós somos criados imagem e semelhança de Deus. E há até quem diga, outros às vezes cuidam mais, porque também há pessoas, às vezes podem ser relaxadas, mas ninguém é feio, cada um tem a sua particularidade de beleza. Agora, e nós somos chamados para nunca pensarmos que somos inferiores a ninguém. Nós não somos inferiores a ninguém, como também nós não somos superiores a ninguém. Pronto. A grande lição aqui do estudo é de nós procurarmos não ter a baixa autoestima e trabalhar. Nós sabemos que não é fácil, mas com o trabalho e valorizar, acima de tudo, aquilo de bom que nós temos. Que nunca alguém acha que, por causa da sua altura, por causa do seu tamanho de corpo, por causa do seu cabelo, por causa da sua orelha, por causa do seu nariz, por causa da sua boca, por causa do seu pé, por causa... Nada disso que nos possa levar a nós acharmos que nós não somos merecedores. Porque nós somos filhos de Deus e temos que amar a nós mesmos, mas também amar ao nosso próximo e nunca também atirar palavras que nós sabemos que podem ser ofensivas. Porque às vezes os crentes dizem coisas que podem magoar e que podem deixar marcas para o longo da vida das pessoas. Que Deus nos abençoe realmente, que nos ajude. E vamos terminar a nossa lição da escola dominical com uma oração. Amém.